Fala galera, aqui é o instrutor Márcio Piovesan. Esse canal aqui é dedicado a pessoas que querem se preparar para a prova teórica do Detran e para quem também quer atualização em lei de trânsito, que a nossa lei de trânsito é uma lei viva que está sempre em alterações e mudanças. Então quem tiver interesse, dá um like no nosso canal, gente, se inscreva e clique no sininho ali de notificações para ser notificado sempre que entrar alguma atualização no canal. Então, bons estudos, boa sorte para todos aí e vamos iniciar o conteúdo, gente. Então, gente, direção defensiva, como eu sempre digo e repito, nós estamos fazendo a nossa parte. E você, está fazendo a sua? Então, gente, direção defensiva, além de ser estudada, tem que ser praticada. Entende? Tem que ser praticada. Então, vamos lá à continuação dos conteúdos. Agora vamos falar um pouquinho das condições adversas. Então, condição adversa são situações encontradas ao dirigirmos que podem nos proporcionar riscos, comprometendo a segurança. Então, condição adversa é algo atípico, além do nosso entendimento, além da nossa capacidade. Então, acontece assim, aleatoriamente, espontaneamente, de formas diversas e nos compromete a segurança. Então, vamos às principais condições adversas. Então, aqui vamos comentar das principais condições adversas. Lá, de novo, condição adversa são situações encontradas ao dirigirmos que podem nos proporcionar riscos, comprometendo a nossa segurança. Vamos às principais: luz, tempo ou clima, via ou pista, trânsito, veículo, condutor. São as principais condições adversas. Vamos tratar delas de forma simplória, simplista, de forma a melhorar o entendimento de vocês. Vamos lá. Lembrando que cerca de 90% dos acidentes acontecem por falha humana direta. Lembra, tem 10% falha humana indireta e 90% é falha humana direta. O ser humano errou diretamente. Luz provém de problemas com excesso ou falta repentinos de luz, de iluminação. Então, uma luz forte, um escuro repentino, gente. Temos lá ofuscamento. Ofuscamento, que seria uma cegueira momentânea, ocasionado por luz natural ou por luz artificial. Temos o ofuscamento. E temos a penumbra, que é a situação de baixa luminosidade. Meio escuro, meio claro. Não dá para identificar o que está de longe, o que está de perto, se está indo ou se está vindo, grande ou pequeno. Então a penumbra é muito comum ao entardecer, ao amanhecer e ao entrar em túneis e sair de túneis. A gente pega uma escuridão repentina, é a nossa penumbra. Vamos continuar aqui. Então, ofuscamento é uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz. A vista humana leva em torno de 7 segundos para se recuperar. Então, percebam, a luz forte do sol pega nos seus olhos, te cega momentaneamente por 7 segundos. Você entra num túnel escuro, você fica cego por mais ou menos 7 segundos. Você sai do escuro do túnel para a luz do dia, uma cegueira momentânea de 7 segundos. Imagina que você está a 80 km por hora. 7 segundos é aproximadamente
200 metros. Você andou 200 metros sem enxergar. Ah, mas professor, são só 200 metros. Deixa eu quantificar para vocês o que é 200 metros. Um ônibus biarticulado tem aproximadamente 20 metros. Imagina que você passou por 10 ônibus biarticulados, gente. Pronto, agora ficou grande, né? Ficou enorme 200 metros, não ficou? Então é assim que acontece. É rápido, 7 segundos é muito rápido, gente. É uma coisa assim espantosa. Então lá, tá ali, incidência direta de raios solares, que é normal no início da manhã, no final da tarde. Como é que você evita essa luz do sol? Com o uso do quebra-sol do veículo. Você evita a luz do sol com com um boné, com óculos escuro. Só que assim, apesar de tudo isso aí, você é obrigado também a reduzir a velocidade. E temos ali também a luz artificial, luz alta no retrovisor. Pode ser evitada usando o dispositivo anti-ofuscamento no retrovisor. Nossa, meu retrovisor interno tem isso no meu carro? Ô, gente, vamos lá. Ali no espelho de dentro do carro, aquele espelhinho interno, geralmente ele tem uma alavanquinha. Vou falar de alguns modelos. Às vezes a alavanquinha, você desloca ela para cima ou para baixo, ou para frente ou para trás, ou é de torcer para a direita ou para a esquerda, ou é um botãozinho de apertar. Eu não sei qual é o modelo da sua alavanquinha, como é que funciona ela. São diversos modelos. Videm manual do proprietário. Quando você mexe nesse dispositivo, o espelho fica escuro. Olha lá, ficou fumê. O espelho escuro, ficou fumê. Ele diminui a incidência da luz alta do carro que vem atrás de você. Então te evita um ofuscamento, porque aquela luz que bate naquele espelho vai diretamente no seu olho. Porém, se você mexer nesse dispositivo, a luz escurece, o espelho escurece e diminui isso aí. Então esse é um ofuscamento por luz alta no retrovisor. Temos um outro ofuscamento também de luz artificial, que é de frente a frente, quando o carro cruza de frente com outro à noite. Então vamos lembrar aqui vocês da lei. Quando você à noite, via pública não iluminada, está usando o farol alto do seu carro, vai cruzar com outro veículo frente a frente, os dois veículos são obrigados por lei a usar o farol baixo. Então do farol alto, põe farol baixo. Você está seguindo um carro com o farol alto aceso, o seu. Quando você chega perto atrás desse carro, por lei também você é obrigado por farol baixo. Pois bem, você se encontrou frente a frente com outro veículo. Você conhecendo a lei, você sendo bom condutor, vai seguir a regra, vai baixar seu farol. O cidadão que vem em sentido oposto, ele não baixou o farol dele, continuou com o farol alto. O que eu faço agora, professor? Ó, não se indisponha, não fique com raiva, não faça birra. Como assim? Ah, ele tá com farol alto? Vou usar farol alto também. Gente, você não sabe por que ele tá com farol alto. Pode ser pilantragem dele, que tá querendo fazer maldade com você? Pode. Pode ser que tá quebrado o farol alto do carro dele. Pode. Pode ser que ele não saiba usar o farol alto e o farol baixo do carro dele. Você não sabe o motivo dele estar usando o farol alto, certo? Você não sabe. Então, segundo a direção defensiva, você não tem que dirigir pensando nos outros. Você tem que dirigir pensando em você. Então pensa bem. Se o cara vem na sua direção com farol alto, você joga farol alto nele também, o que vai acontecer? Ele vai ter o ofuscamento e uma cegueira momentânea. E nisso ele pode jogar de frente com você, causando um acidente. Então, para você evitar esse acidente, o que você faz? Baixa o seu farol. Pronto. Ele está te enxergando. Só que você, condutor defensivo, tá às cegas ainda, né? Não está enxergando. Só que assim,
Você é um excelente condutor defensivo e você conhece a técnica. Vou passar para vocês a técnica agora. Então, estou olhando para frente com a luz do outro carro me ofuscando. Então, eu tenho que desviar o meu olhar. Para onde que eu olho? Então, professor, eu olho para o bordo direito da pista. Canto direito da pista, eu olho para lá. O que eu vou ver? O final da rua, a faixa branca, o acostamento ou a calçada. Depende de onde você está. Pronto, localizei ali a calçada. O que eu faço? Me aproximo do bordo da pista à direita e olho para ali. Pronto. Não estou sendo mais ofuscado e tenho um ponto de referência a seguir. Percebeu? E ele vai para lá, você segue a sua vida, acabou o problema. Você evitou o acidente das duas formas. Você evitou que ele viesse para cima de você e você evitou saindo da frente também, indo mais para o canto. E você não ficou em cegueira momentânea porque você desviou seu olhar para o bordo da pista. Ok? Então vamos lá, vamos ao procedimento corretinho desde o começo agora. Então você vai cruzar de frente com outro veículo, os dois com farol alto. Procedimento seu: baixar o farol, diminuir a velocidade do seu veículo, olhar para o bordo da pista e se aproximar do bordo da pista. E seguir com velocidade diminuída. Pronto, passou a situação de risco. Você aplicou a direção defensiva sem se preocupar com outro motorista. Que nem eu falei, eu não sei o porquê o farol dele está alto. São diversos motivos. Então não importa o motivo, gente. Importa que eu vou fazer o que é correto. Então vamos seguir a vida aí. Vamos ao que é correto. Temos agora a penumbra ou lusco-fusco. Vou repetir. Situação de pouca luminosidade que ocorre ao anoitecer, ao amanhecer, no interior de túneis e em tempestades. Em tempestade também fica meio escuro, meio claro. Então, penumbra lusco-fusco. Como a gente procede? Então, mantenha a luz baixa ligada. Então, mantenha ligada a luz baixa do seu veículo. Reduza a velocidade. É importantíssimo você reduzir a velocidade. Redobre a atenção, gente. Então, redobrar a atenção é importantíssimo. Então, reduza a velocidade, redobre a atenção. Olha lá, tá vendo? Você vê a luz meio escuro, meio claro, você não consegue ver o que está ali na frente dentro do lago. É um barco? É um animal nadando? É nada? Não sei, gente. Não dá pra saber. Atrapalha. Então você liga a luz baixa, reduz a velocidade, redobra a atenção. Então nessa situação de pouca luminosidade, tenha muita cautela. É considerada uma condição perigosa por tornar difícil o reconhecimento de objetos, ver e ser visto, e saber velocidade e distâncias também. Tempo ou clima, outra condição adversa. Nós temos ali a chuva, o vento, o calor, o frio, a neblina. Então vamos começar aqui, ó. Vento. Vento lateral. Gente, dá uma explicaçãozinha básica para vocês em relação à física. Eu gostaria de aprofundar isso aí, mas não vou chegar nesse ponto não, que não vem ao caso. Eu gosto de aula de física, mas não vou chegar a esse caso. Calcula-se, assim, imagine. Não vou falar medidas exatas também não. É tudo aproximado, tá bom? Não tem que fazer continha, aí ninguém quer fazer continha comigo não. Então, medida aproximada. Um veículo de mais ou menos 500 kg. O veículo pesa 500 kg. Parado. Então ele está a 0 km por hora.
Então, como tudo aqui no nosso planeta, sofre a ação da gravidade. Então, esse veículo parado, ele é puxado em direção ao centro da Terra, a uma velocidade vertical de mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, esse veículo parado a 0 km por hora, ele pesa 500 kg. Vamos agora incidir uma velocidade horizontal nesse veículo. Vamos colocar esse veículo em movimento. Então a taxa é proporcional. Como assim proporcional? Quanto maior a velocidade de deslocamento horizontal, menor é o peso em relação ao solo. Olha que interessante. Então são duas forças que se anulam praticamente. Anulam não, se modificam. Então o veículo, esse de 500 kg, a 120 km por hora. Em relação ao solo, nesse instante, ele pesa 5 kg. É, professor? Isso. O peso dele é de 5 kg. Então, um vento lateral muito forte pode jogar este carro longe. Uma pedrinha que você pega pode capotar facilmente esse carro, porque ele está pesando 5 quilos. Então, como é que você faz com um vento lateral, gente? Observa. Tem sinalização? Tem. Ou às vezes não tem a sinalização. Você olha lá na frente, na rodovia ali, muita árvore balançando muito forte. Então você percebe o vento lateral. Então como é que eu evito, professor, para o carro não ser jogado longe? Simples. Se você aumenta a velocidade, ele perde peso em relação ao solo. O contrário acontece também. Se você diminui a velocidade, o peso em relação ao solo aumenta. Então, se você perceber o vento lateral muito forte, diminua a sua velocidade de prontidão. Que com isso o carro vai ficar mais pesado em relação ao solo. Portanto, mais difícil do vento tirá-lo da pista. Percebe? Eu conheço pessoas, meu pai, avô, sogro, contam histórias. Que história que é essa? Fulano vai viajar para a cidade tal, cuidado com o retão da rodovia tal, porque ali tem forças malignas. Força maligna? É, rapaz, eu tava dirigindo ali, de repente, sem mexer o volante, o carro foi pro meio do mato. Eu dei sorte, porque era um descampadão, uma planície, então não bati em nada, mas só fui jogado fora da rua. O mal, força do mal, gente, não é força do mal, não é espírito maligno. É o vento lateral que jogou o carro para fora da pista, porque velocidade excessiva. Entende? Então é só prestar atenção, diminuir. E geralmente o acidente não é assim tão grave, porque é em descampadão mesmo, em planície, livre, onde o vento passa mais forte. Então vocês fiquem atentos, ok? Calor e frio, no caso ali, calor e frio, no Brasil é mais incômodo térmico, tá? Não tem assim um perigo tão grande no Brasil, tipo assim, um frio para congelar o freio, congelar o asfalto. Um calor para derreter o pneu do carro no asfalto. Não tem tudo isso. Então calor e frio é mais incômodo pra gente aqui. Certinho? Vamos lá, vamos continuar, gente. Assim, tem a cerração também, neblina e cerração. Bom, já que apareceu ali, chuva, neblina, cerração. Nesses três casos, não se usa farol alto. É farol baixo. Porque o farol alto ilumina para cima. E as gotículas de água em suspensão refletem de volta para você a luz do farol, gente. Então não se usa farol alto, farol baixo para iluminar por baixo da chuva, por baixo da neblina, por baixo da cerração. Vamos lá. Então, chuva. A chuva reduz a visibilidade, diminui a aderência dos pneus, aumenta o espaço percorrido em frenagens e dificulta
manobras de emergência. Percebe o perigo que a chuva é? A chuva causa muitos perigos, gente. E você com pouca experiência vai se perder, vai se complicar. Mas calma. Tem técnica para tudo, gente. Tem uma técnica, porque assim, geralmente usamos mais o carro em dia de chuva, né? Ah, tem que trabalhar, tô atrasado, tá chovendo. Ah, vou pegar o carro. Então tem que saber dirigir na chuva também. Mas quanto mais experiência você tiver, melhor é. Então, primeira coisa na chuva, redobrar a atenção. Então fiquem duplamente ligados. Reduzir a velocidade, primordial. Aumentar a distância dos demais veículos. Ó, dá uma seguradinha aí. Já fica uma dica importantíssima. Para todas as condições adversas, essas 3 ações são básicas. Então, qualquer condição adversa, qualquer fato inesperado, redobra a atenção, reduz a velocidade e fica mais longe dos demais veículos. Percebe? Então, qualquer coisa, qualquer adversidade já começa com isso. Aí cada condição adversa tem a sua ação específica. Vamos continuar aqui. Manter acesa a luz baixa durante a chuva. Evitar passar sobre poças ou lugares com acúmulo de água. Por que a luz baixa acesa? Para você poder ser visto por outros condutores e usuários da via. Evite passar por poças d'água ou lugares com acúmulo de água. Por quê? Além de você poder estar aumentando a aquaplanagem, que é um pouquinho o detalhe da aquaplanagem, você pode também cair em buracos escondidos por essa água acumulada e causar acidente. Evita. Se for inevitável, passe com toda a cautela, tá, gente? Mas evita passar para não ter esse perigo da aquaplanagem ou de buracos escondidos. Isso aqui é extremamente importante agora. O início da chuva torna a pista ainda mais escorregadia, devido a uma mistura de água, pó e outros resíduos. Como assim, professor? Ó, quando começa a chover, concorda que antes da chuva o asfalto estava seco, a pista está seca. Nessa pista tem o que? Poeira, detritos, sujeira, mas está seco. Quando começa a umedecer, mistura com esse começo da chuva, vira tipo um lodinho, um lodo. Extremamente escorregadio. Você andando ali a pé, se bobear, escorrega e cai. Então, muito cuidado no início da chuva. Já quando a chuva é forte, o que acontece? Chove, já lava o asfalto. Então, o que eu vou ter lá? Água e asfalto, água e pavimento. É mais fácil, tem como controlar isso. Mas essa mistura de detritos mais o começo da água, gente, é super escorregadio. Eu conheço um policial rodoviário federal bem experiente, bem antigão. Ele me contou um fato ocorrido na base dele. Certo dia, iniciou-se uma chuva forte, uma tempestade. Aí o policial novato levantou assim desesperadamente, já colocou a capa de chuva, a bota, o equipamento. Vamos, chefe, vamos lá pra fora, vai ter muito acidente, né, chefe? Aí meu amigo chefe, né? O que foi, cidadão? Não, chefe, vai ter muito acidente, chefe. Cidadão, calma. Tira o equipamento, senta aí e calma. Chovendo forte, não vai ter acidente nenhum. Realmente, passou-se o dia, passou-se a chuva, não teve nenhum acidente. Passou-se o dia. Outro dia, uma breve garoa, que é bem fininha, sabe? Tá lá o novato sentado olhando para a pista. Aí vem o chefe, todo paramentado, capa de chuva, equipamento. Ô, novato, por que você está sentado aí? Ah, não, chefe, tá tranquilo, está garoando. Você é louco?
Com garoa é quando acontece mais acidentes. Vamos lá fora agora. Perceberam como que é a experiência? Então a gente pensa às vezes que aquela tormenta é muito mais perigosa do que a garoinha. Só que é ao contrário. Na pista úmida, ela é mais escorregadia, é mais perigosa, gente. Então, peguem essa experiência aí, que eu também aprendi também com esse meu amigo aí, Policial Rodoviário Federal. Então, gente, experiência é tudo. Aprendam com a atitude dos outros. Qualquer dúvida, pergunte para quem tem mais experiência. Você vai tirar dúvidas importantíssimas. Aqui, ó, aquaplanagem ou hidroplanagem. Vamos detalhar. Então, aquaplanagem é a perda total da aderência dos pneus com o pavimento devido a uma fina camada d'água formada entre a pista e o pneu. Pessoal, essa fina camada é absurdamente fina mesmo. Imagina uma lâmina de água de 2 milímetros. Uma fina camada de água de 2 milímetros. Lembra que eu falei do vento? Que o carro, quanto mais veloz, mais leve fica? Então, a alta velocidade sobre essa fina lâmina de água, o carro está leve. Então, o que acontece? O carro flutua sobre essa água. Dessa forma, você perde todo o contato, todo o controle. E agora, o que eu faço para evitar um acidente? Pau no freio? Vira o volante? Não! Isso está incorreto. O que deve fazer caso você sinta que está entrando em aquaplanagem? Você percebe o carro meio flutuando mesmo. Você percebe isso quando está em aquaplanagem. Então, primeira coisa, calma. Redobra sua atenção. Tente manter o carro na trajetória, sem movimentos bruscos com o volante. O volante, se tiver que mexer, é o mínimo. Mínimo. Se possível, mantenha o volante reto, alinhado. Enquanto você está mantendo o volante alinhado, ao mesmo tempo você vai gradativamente levantando o pé do acelerador, para o carro perder velocidade gradativamente. Porque se você tirar o pé do acelerador com tudo de uma vez só, o que acontece? Você aciona o freio motor. É como se freasse o carro. Ele vai derrapar na água. Então, mantenha o carro na trajetória e pouco a pouco vai levantando o pé do acelerador até você retomar o controle do veículo. Simples assim. O ideal, gente, é evitar a aquaplanagem. Ah, então, professor, tá fácil. Tá chovendo, eu ando devagar. Pronto, evitei a aquaplanagem. Então não preciso aprender isso. Precisa sim. Por que você precisa aprender sobre aquaplanagem? Você pode pegar uma aquaplanagem num dia de sol. Mas como que se pega a aquaplanagem no dia de sol? Simples. Um caminhão-pipa vazou água no meio da rua. Você chegou, pegou aquela poça d'água no meio da rua. Olha você na aquaplanagem aí. Alguém está limpando a piscina e de forma irregular está descartando a água da piscina no meio da rua, empoçando a água ali. Olha você numa aquaplanagem num dia de sol, gente. Então, cautela sempre. Informação é tudo. O que fazer? Reduzir a marcha, virar levemente o volante, a direção, mantendo o carro na sua trajetória. O que não fazer? Frear, virar bruscamente a direção ou soltar de uma vez o acelerador. Então, dessa forma você evita a aquaplanagem. Vamos comentar agora sobre aderência. Que eu falei assim, o carro perde aderência. Então, o que é essa tal dessa aderência? É simples também, gente, nada complicado não.
Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. Então o pneu ele tem um atrito, esse atrito mantém o carro preso ali preso no asfalto, digamos assim. O carro não escorrega. Só o que influencia diretamente esta aderência? Vamos ali. O pneu calibrado de forma correta. Então lá, falta de pressão, pneu murchou. O que acontece? Ele vai ficar com um vazio, um oco no meio do pneu e vai ter muito contato nas laterais. Então vai perder o contato. O pneu muito cheio, o que acontece? Fica barrigudinho. Aí o meio vai ter contato, as laterais não vão ter contato adequado. Pressão correta, olha lá, no desenho. Ele tem um contato total com o pavimento. Então a calibragem correta favorece muito, muito a aderência. Tudo bem? Vamos agora a um detalhe. Cada carro, cada veículo tem pressão, calibragem diferente do pneu. Pneu dianteiro tem calibragem diferente do pneu traseiro. Carro vazio tem uma calibragem diferente de um carro cheio. Como assim? Vamos lá. Carro de Fórmula 1, olha que legal. Aqueles pneus lá, largão, grandão. Aí você fica pensando assim, quanto tem de pressão? Simples, 7 libras de pressão. Um pneu de trator, enorme, grandão, pneu de trator. Quanto tem de pressão? 15 libras. O nosso carro, aí depende do carro, gente, depende do pneu. Mas a calibragem do pneu do carro é totalmente variável, Põe de 25 libras a 35 libras, para mais e para menos também, depende do carro. Então isso é muito variável. Agora imagina qual é a pressão de um pneu de bicicleta. Se o carro de Fórmula 1 tem 7, o trator tem 15, a bicicleta deve ter 2 libras de pressão. Gente, a confusão aí começa. Porque pressão é diferente de quantidade de ar. O pneu da bicicleta geralmente tem em média, para mais para menos também, depende da bicicleta, 40 libras de pressão. Olha, mais do que o trator, gente. É menos ar, só que é mais pressão. Percebe? O meu carro, por exemplo, quando o meu carro está só comigo dentro, vazio, só comigo dirigindo, põe um passageiro, um passageiro. Pneu dianteiro, os dois dianteiros, eu calibro com 33 libras de pressão. Os dois traseiros, 30. Porque na frente tem o motor. O motor pesa mais. Agora eu vou viajar. Vou andar com a capacidade total do veículo. Porta-mala cheio, 3 passageiros atrás, eu e mais um na frente. 5 pessoas no carro. Quando o meu carro vai ser usado com capacidade total de peso, eu tenho que colocar 35 libras nos 4 pneus. Olha só, porque é outra circunstância. Carro vazio, carro cheio, pneu dianteiro, pneu traseiro. Tudo isso aí influencia no desempenho do veículo, influencia na aderência, influencia no consumo de combustível. Vamos prosseguir aqui, um fato interessantíssimo. Logicamente estou falando para vocês até agora de pneu em boas condições, pneus excelentes. E pneu careca? Gente, pneu careca não dá segurança nenhuma. Como é que se sabe que o pneu está careca? Pô, professor, pneu careca, ele tá liso. Ele não tem nenhum riscadinho, professor. Tá liso, carecão. Quem pensa assim, tá pensando errado. Que o pneu careca não é o pneu liso. Não? Às vezes você olha o pneu, ele tá desenhadinho, bonito. Ele tem lá, tem os íncavos, as ranhuras, os sulcos, o desenho, como se preferir chamar. Tá riscadinho, bonitinho o pneu. Mas já é considerado um pneu careca. Como assim, professor? Veja só. A profundidade dessas ranhuras, desses íncavos,
sulcos do pneu, ela faz o quê? Ela favorece a drenagem da água, ela favorece a aderência. Só que se estiver na profundidade abaixo da mínima permitida, já é considerado, segundo a lei, pneu careca. Qual é a profundidade mínima dessa ranhura? Ela é de 6 milímetros. Então, profundidade mínima de um pneu é 6 milímetros. Se estiver com 5 milímetros, já é considerado pneu careca, não importa o desenho. Ixi, o policial vê isso, professor? Vê. O policial tem régua para isso, professor? Tinha. Não tem mais. Ele olha pro pneu. Hã? Como assim? Ele olha pro pneu e sabe que tá careca? Sabe. Mas não tem que medir, professor? Atualmente, não precisa medir a profundidade como era feito antigamente. Hoje em dia já vem um sensor de desgaste no pneu mesmo. Hã? Vem, gente. Olha lá. O tal do TWI. Não sei se vocês percebem ali, ó, a letrinha TWI e um risquinho vermelho com círculo. Aquele quadradinho dentro da valeta. Aquele quadradinho já tem uma altura de 6 milímetros. Olha que interessante. Então, de acordo com o pneu vai gastando. Por isso, eu vou olhar. Se aquele quadradinho estiver nivelado com a banda de rodagem do pneu, já é considerado um pneu careca. Lembra que eu falei? Um pneu careca não prende o veículo. Por quê? O policial fala, fulano, pega o step e troca com esse pneu. Tá bom? Então o pneu step tá bom, troca, dá pra ir. Agora, dois pneus carecas, aí, gente, não favorece segurança. Aí o veículo pode ficar retido no comando. A polícia pode prender o seu veículo, remover o seu veículo ao pátio, por conta de dois pneus carecas. Então, fiquem atentos a esse TWI, a este sensor de desgaste. Ele tem diversos na banda de rodagem do pneu. Caso você nunca tenha visto, tiver oportunidade, vai lá olhar no seu carro. Olha a ranhura, não agora, tá? Espera acabar a aula. Mas depois vai lá dar uma olhadinha no pneu e ver se está com estado de conservação boa, se está com a profundidade certinha. Não precisa medir, é só olhar o sensor de desgaste. É justamente o que o policial olha. Entenderam, gente? Então é assim que funciona. Então preste atenção e mantenha o estado de conservação do pneu. Granizo. Ó, gente, é chuva de granizo, não é chuva de granito. Granito é pedra. Granizo, olha lá, é pequena pedrinha de gelo. Então granito é rocha, pedra. Granizo é pedrinha de gelo. Então lá, chuva de granizo é chuva com pequenas pedras de gelo e apresenta alguns riscos adicionais. A chuva de granizo. Então, além da chuva comum, temos a chuva de granizo. Então você tem que dirigir similar à chuva comum. Então é uma condição adversa. Então, primeira coisa, redobra a atenção e reduz a velocidade. Só que assim, granizo é um pouquinho coisa diferente. Vamos ver o que é diferente. Então, o barulho pode assustar pessoas inexperientes, levando-as a comportamentos imprevisíveis. A pessoa se assusta, freia, para o carro em qualquer lugar, desvia do... Então, cuidado para não se assustar com a chuva de granizo. A visibilidade é menor ainda. Então você enxerga menos ainda na chuva de granizo. Quando forte, danifica a lataria, pintura, vidros, faróis, para-brisas e pode ferir motociclistas e seus passageiros. Então tome muito cuidado com a chuva de granizo. Pode ocasionar a quebra do para-brisas. Então fique esperto com isso também. Pode quebrar o para-brisa. Atualmente os carros modernos, eles têm o para-brisa laminado. Diferente dos vidros antigos que eram vidros temperados.
O vidro temperado, quando quebra, ele vira aquele monte de cubinho, quadradinho. Espatifa, espedaça inteirinho. O laminado não, o laminado racha. Então os vidros atuais são um pouco mais seguros do que os vidros antigos. Mas cuidado. Vamos aí. Então, recomendações em caso de queda de granizo. Trafegar em velocidade compatível com a situação. Então, devagar. Bem devagar. Parar somente em locais seguros para evitar acidentes com outros veículos. Sempre que possível, motociclistas devem procurar um local coberto. Porque assim, quem já andou de moto, andou de garupa de moto e pegou uma chuva, sem ter a proteção adequada, seria a capa de chuva. Uma gotinha d'água bate em você, dói muito. Já sente as agulhadinhas com a gota d'água. Imagina uma pedrinha de gelo, gente. Dói muito a mais. Então a moto é bom parar e achar um lugar seguro para parar a moto. É bem mais seguro para você, motociclista. Neblina ou cerração. Tá ali, ó. Exige muito cuidado e experiência. Então, o que é dito para quem não tem experiência com neblina ou cerração? Tem que ganhar experiência. Como se adquire experiência? Aos poucos, certo? Ninguém nasce sabendo, a gente aprende. Então, como é que você faz? De início, evita trafegar em locais ou horários que você sabe que você vai passar no meio da neblina. Evitem. Tudo bem? Por quê? Porque é uma situação super difícil, certo? Precisa de muita experiência. Então, por exemplo, locais de serra, ao amanhecer, ao anoitecer, ao entardecer, horários comuns de neblina. Então, evita esses locais de serra onde você sabe que vai ter neblina. E demais vezes, caso a neblina te pegue repentinamente, que nem sempre você consegue evitar sempre, né? Às vezes acontece de você estar num local e horário que não tem neblina e aparecer uma. Então, como é que eu faço com a neblina? Vamos ver. Redobrar a atenção. Então, fique duplamente atento. Reduzir a velocidade, mantendo um ritmo constante, sem acelerações ou reduções bruscas. Manter o farol baixo, aceso, mesmo durante o dia, porque você também tem que ver e ser visto. Tem mais coisinha aí, calma aí. Não usar luz alta, pois ela piora a visibilidade. Foi o que eu já falei com vocês. O farol alto, ele reflete na chuva, na neblina e na chuva, de volta em você a luz, te ofuscando. Então você vê tudo clarão, bonito, tudo claro, mas como se fosse uma parede de luz que você não consegue enxergar além dela. Parar somente em pistas com acostamentos ou em locais seguros. Vamos aí, vou citar esse para vocês aqui, ó. Eu aconselho não parar nem no acostamento de pista nenhuma. Porque quem tá vindo na neblina, quem vem na neblina, às vezes não consegue identificar se está indo no acostamento, se está na pista. É difícil ver isso. Aí você está parado no acostamento. Pronto, olha o acidente. Locais seguros. Que são locais seguros? Fora da pista, um posto de combustível, um restaurante. Tá vendo? Então tenta parar totalmente fora da pista. Tá? Então evita até o acostamento. Lembra, você não está enxergando nada. Quem está vindo atrás também não. Em pistas sem acostamento, é preferível seguir em frente com todo cuidado. No caso aqui, onde você não pode parar, onde não tem um local seguro, então não para na pista.
Vai andando, devagarzinho, mas vai andando. Não para na pista, gente. Por pior que seja a neblina. Em paradas de emergência, deve-se sinalizar a pista e manter o pisca-alerta aceso. Ó, isso é parada de emergência. O carro quebrou. Não anda, não tem como andar. A roda caiu. Você tem que parar de emergência. O que você faz então? Liga o pisca-alerta e vai sinalizar conforme regulamentação do CONTRAN. Quem já acompanhou minha aula de primeiros socorros já sabe como deve sinalizar. Quem não acompanhou vai poder ver também, que eu vou estar postando essa aula para vocês terem acompanhar depois, tá bom? É a aula de primeiros socorros, explica detalhadamente como que é a sinalização conforme CONTRAN. Mas evita. Pneu furado. Gente, melhor você perder um pneu do que perder a vida. Então, vai seguindo devagarzinho o pneu furado, vai embora. Não tem onde parar, segue a vida. Agora a roda caiu, não tem como seguir, né? Aí sinaliza rápido para evitar acidente. Acidentes que ocorrem nessas condições são gravíssimos e podem envolver diversos veículos. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem colocar assim, acidente envolvendo diversos veículos durante neblina. Vocês vão achar muitos. Porque vem um desatento atrás. Vem um assustado na frente. O assustado para, o desatento passa por cima, gente. Então, muito cuidado. E é bom vocês verem, se informarem sobre isso aí. A neblina realmente é terrível. É pior do que a chuva. Então, cautela sempre. Ó, redobrar a atenção sempre. Vocês que gostaram do nosso vídeo, também se quiserem ter acesso aqui ao Facebook, entre na página Família, Trânsito e Vida, @professor.marcio.m. Curtam a nossa página, recebam atualizações sobre trânsito também no Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento e até mais, pessoal. Referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas.